Pelo que você gritaria por 2 horas? Bastante, hein? Pelo que você gritaria por 2 horas? Bom, quando Paulo estava em Éfeso, o ministério dele lá foi ricamente abençoado por Deus. O Senhor veio em poder, em sinais maravilhosos e em conversões numerosas. Idólatras deixavam os falsos deuses e adoravam o único Deus verdadeiro. E muitos místicos queimavam seus livros de magia para seguir a Jesus. Bom, sempre quando o Senhor vem em avamento, as trevas não se agradam disso. E o mesmo aconteceu. Um ourives ficou bem descontente, porque o lucro dele vinha de fazer estátuas para a deusa Diana. E o caminho estava ensinando que os ídolos feitos por mãos humanas nada são. Então aquele ourives chamou os outros ourives para avisar do perigo que a profissão deles estavam correndo risco de cair em descrédito, que o templo da deusa poderia ser desvalorizado e que a própria deusa podia ser destituída da sua pretensa majestade. E diante dessa situação e do risco que aquilo que eles valorizavam corria, eles gritavam: grande é Diana dos Éfesos. E daí, meu irmão, uma grande confusão começou a se formar. E de repente, milhares de pessoas estavam no estádio da cidade, cabia 25 mil pessoas. E de repente, milhares e milhares de pessoas gritavam por 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Uns gritavam porque gostavam de confusão. Já viu aqueles? Vê uma confusão, vai lá. Outros gritavam por idolatria. Estavam falando contra a sua deusa, a grande Diana. Mas outros gritavam por ganância. Estavam tocando no verdadeiro ídolo, o dinheiro. Por dinheiro, por religiosidade, por política, as pessoas gritavam por horas. Exaltavam aquilo que amavam, bendiziam aquilo que valorizavam. Então, pelo que você gritaria por 2 horas? Eu imagino que aquelas milhares de pessoas no final da Copa foram assim: 90 minutos de jogo, 30 de prorrogação, 2 horas de gritaria e torcida sem parar. E se você é cristão, você sabe a resposta. Não há nenhum segredo. Nós pensamos em Deus. Mas sejamos sinceros, irmãos. Será que nós temos a motivação para isso? Ou será que nossos lábios estão fechados e nossos corações estão frios? Nós não sentimos aquele zelo, aquele fervor, aquela devoção para exaltar a Deus como nós sabemos que Ele é digno. Nós carecemos de uma motivação que seja profunda o suficiente, grande o suficiente, maravilhosa o suficiente para nos comover. E é justamente isso que Paulo nos apresenta no começo da epístola aos Efésios, no texto que nós memorizamos. Abra sua Bíblia em Efésios 1, 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, conforme nós vamos focar neste texto. Hoje eu começo uma série de 7 mensagens que vão de Efésios 1, 3 até o versículo 14, chamada Toda Sorte de Bênção. Nas próximas vezes que eu estiver pregando, seja de manhã ou de noite, eu quero refletir bem devagar com vocês nesse texto belo, complexo e talvez o mais rico do Novo Testamento. A mensagem de hoje se chama Abençoados para bendizer. Abençoados para bendizer. Eu quero focar com você no versículo 3. Vamos ler mais uma vez juntos? Se você consegue lembrar sem ler, aqui fica o desafio para você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nesse texto, Paulo nos convida a bendizer o Deus excelso por causa da incomparável bênção que ele derramou sobre o seu povo. Amados, a Escritura nos ensina, vez após vez, para nós contarmos as nossas bênçãos. Salmo 89, 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, só Ele opera prodígios. E na reconstrução de Jerusalém, os levitas exortam o povo a bendizer a Yahvé. Em Neemias 9:5, os levitas disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Eles bendiziam porque foram abençoados. Nós bendizemos porque fomos abençoados. E Paulo então faz um jogo de palavras aqui, porque bendizer e bênção têm a mesma raiz. É como se Paulo estivesse falando: abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Ou, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem bendito com toda sorte de bendição. Abençoar traz essa ideia de bendizer. Quando nós abençoamos, nós dizemos coisas boas para alguém. Mas quando nós abençoamos a Deus, isso é estranho. Afinal, nós não podemos acrescentar nada, seja bem, graça ou glória ao Altíssimo. Quando nós abençoamos, por assim dizer, a Deus, nós, na verdade, reconhecemos as perfeições do Todo-Poderoso. Mas Deus, o Criador, é diferente. Quando Deus fala, Ele cria. Haja luz e houve luz. Em Gênesis 1, Deus abençoa os seres vivos dizendo: sede fecundos. E o que acontece? Eles multiplicaram e encheram a terra, os céus e os mares. Quando Deus bendiz, o bendito se torna realidade. Quando Deus abençoa e fala algo de bom em prol de alguém, aquilo se torna verdade. E isso é glorioso demais, irmãos. Só de pensar que a palavra de Deus em nossa direção, quando Ele nos diz bem a nós, gera aquilo que Ele disse. E só as graças criadoras de Deus seria motivo para nós abençoarmos a Deus e bendizermos a Deus eternamente. Mas o apóstolo Paulo quer nos levar além. Ele quer nos levar das profundezas da terra da criação até o sublime céu dos céus da redenção. Ele quer nos chamar a adorar o Deus Redentor por causa da bênção de Deus, que é celestial, total e divinal. Celestial, total e divinal. Eu quero convidar você a se aprofundar nisso, esses três tópicos, ao refletirmos sobre a bênção de Deus. Que não sejamos amados como cachorrinhos que insistem em comer migalhas que caem, quando na verdade o próprio Pai nos chamou para nos fartarmos da bênção que Ele dispôs na mesa do Messias. Vamos provar dos sabores dessas bênçãos de Deus, celestial, total e divinal. Primeira bênção de Deus é celestial. Veja o versículo novamente. Deus os abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E a expressão aqui, regiões celestiais,
reflete a visão que as pessoas tinham da época, onde os céus eram entendidos como aquele mundo invisível onde os espíritos agiam. E essa expressão, regiões celestiais, acontece exclusivamente em Efésios. E acontece bastante em Efésios, acontece 5 vezes. Deus abençoa os crentes nas regiões celestiais. Cristo reina à destra de Deus nas regiões celestiais. Os crentes foram assentados com Cristo juntamente com Deus nas regiões celestiais. Deus exibe sua sabedoria através da igreja aos poderes celestiais, nas regiões celestiais. E os crentes lutam contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus pega a realidade última de quem Ele é, de onde Ele está, e traz a sua bênção. A nossa bênção, amado, começa no céu e termina nas habitações de Deus. Começa com Deus nos escolhendo para si antes da fundação do mundo e termina quando Deus nos resgata para si, para o céu, para o louvor de sua glória. Afinal, amados, a nossa bênção está, e nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, onde Cristo está, nas regiões celestiais. O seu tesouro está seguro onde Jesus está, à destra de Deus. E sua bênção é tão certa quanto Cristo está sentado sobre o trono vitorioso sobre potestades e principados. Esse é o poder de Deus que abençoa e que garante a bênção para o seu povo. E Paulo fala sobre isso no versículo 20 e 21, esse poder o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe o templo da deusa Diana, que eles queriam tanto proteger? Aliás, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você for lá para Éfeso, sabe o que você vai encontrar? Quantas colunas você acha que você vai encontrar? Umas 100 organizadas assim? Não. Essa uma coluna e o restante destruído. Mas o trono de Cristo, amados, esse está firme, eternamente firme. Então, amados, a primeira coisa que eu quero que você desfrute e você saboreie da bênção de Deus é a grandeza dela. Ela não tem só importância pessoal, apesar dela ter. Ela tem relevância cósmica. Envolve a vastidão da eternidade e a altura dos céus. E essa bênção que está nas regiões celestiais, para você, é maior que todos os poderes deste mundo e dos principados dos ares. Sabe o temível Império Romano? Aquele que colocou nossos irmãos no Coliseu para ser comido por feras? Bom, hoje é ruína e atração turística. Esses poderes que se levantam contra o povo de Deus não podem superar a bênção que nós temos. Então, conforme nós olhamos para o mundo hoje e olhamos para as ditaduras chinesas e norte-coreanas que perseguem a nossa fé, olhamos para os extremistas islâmicos que matam nossos irmãos, nós podemos ter a certeza disso. Eles estão perdendo. E eles vão perder. E eles não podem roubar aquilo que é nosso e está escondido para nós nos céus. E conforme nós lutamos
contra principados e potestades, e você sente o mal indo contra a sua vida, você pode olhar para a sua bênção que está nos céus e olhar para o lago de fogo e falar: vocês vão para lá, eu vou para lá. Nossa bênção é cósmica. E se nós cremos nisso, amados, algo muda em nós. Se nós entendemos a dimensão do poder da bênção de Deus, então, amados, ó pequenas ovelhas do bom pastor, estufe o seu peito. Você não é um Zé Ninguém. Você é alguém que está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E você não está sozinha, ovelha de Cristo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ah, se nossos olhos pudessem, como os de Eliseu, abrir para entendermos isto. Nós somos chamados por causa da bênção de Deus que já é nossa e nos está protegida e reservada nos céus, a sermos destemidos. Amados, esse mundo vai fazer oposição contra nós, mas a sua bênção eles não podem tocar. Então seja corajoso, porque os benditos são destemidos. Evangelize, amados. Deixe para fora os medos do que vão pensar, ou falar, ou fazer com você. Fale abertamente daquele que lhe abençoou. E não tenha medo de proclamar o Evangelho para aqueles que estão sob seitas e falsas religiões. O que eles vão fazer? Macumba. Como que eles vão amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? E não tenha medo de compartilhar desse Deus que abençoa em Cristo para os seus colegas na faculdade, na escola, no trabalho. Ah, querido jovem, o que eles vão fazer com você? Chacota. Como que eles vão difamar alguém que Deus bendisse? E não fique com receio de falar para os seus familiares de Jesus, porque talvez você esteja passando por tribulações, e daí eles olham para você e falam: isso que vale a pena servir Jesus? Porque, amados, olhe para o céu. Sua bênção está lá. Os homens podem tirar as nossas posses, mas não o nosso tesouro que está nos céus. Eles podem até tirar a nossa vida do corpo, mas não a nossa vida que está escondida juntamente com Cristo. Então Jesus nos diz: não temais. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amados, não é Deus digno da nossa coragem. Não é Ele digno do nosso louvor. E será que nós não temos motivo grande o suficiente para bendizermos a Deus? Porque verdadeiramente a bênção de Deus, ela é celestial. Em segundo lugar, amados, a bênção de Deus, ela é total. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. O termo aqui significa toda, tudo, cada, completo, toda sorte, todo tipo. E a ideia não é tanto que Deus pegou todos os tipos de bênção e te deu. A ideia é que toda a bênção Deus te deu. Bênção aqui está no singular. Qualquer que seja, ouça isso, qualquer que seja a bênção que Deus tem, é de Cristo e daqueles que estão em Cristo.
reservatório de Deus foi totalmente derramado naqueles que creem. Não há uma bênção que falta. Um comentarista ele observou: tudo que os cristãos receberam por meio do ato salvador de Deus em Cristo é resumido de forma abrangente na expressão toda bênção espiritual. E esta primeira linha, ela resume e puxa todo esse parágrafo do versículo 3 até o 14, que é composto de 3 grandes movimentos. Na eternidade passada, o nosso texto vai dizer, a partir do versículo 4, que o Pai elegeu e predestinou o seu povo. Movendo pela história, nós temos a obra do Filho em redenção e remissão e revelação. E apontando para o futuro, para a consumação dos séculos, nós temos o selo do Espírito, que é o penhor do resgate da nossa herança. Amados, Deus nos deu tudo que nós precisamos para estarmos com Ele. Tudo. Você não tem falta de nada. Em Cristo não lhe falta absolutamente nenhuma bênção. Porque Deus, amados, fez isto com você. Paulo fala em Efésios 2, 5, 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus pega você morto e indigno nos seus pecados e faz você assentar no trono com Jesus. O que mais pode ser dado? E se isso é verdade, amados, quero convidar você a parar de procurar bênção de outras formas. Se toda a bênção de Deus foi dada em Jesus para aquele que crê, pare de achar que você pode pegar um pouquinho da bênção de Deus por aquilo que você faz, pelos seus próprios esforços. Deus que abençoe, Ele faz pela graça, Ele faz de forma completa. Você não pode comprar a bênção de Deus. E que insulto é nós pensarmos isso. Achar que os nossos recursos vão subornar o dono do ouro e da prata. Achar que a nossa pretensa religiosidade e nossas obras vão convencer o Deus que é digno de todas as coisas. Amados, nesse país muitos se dizem cristãos e religiosos, mas buscam agradar e buscar a bênção de Deus por aquilo que fazem. Eu vou na igreja, eu dizimo, eu vou à missa, eu tenho vivido uma vida boa, eu tenho ajudado o pobre. Sabe o que isso merece de Deus? Nada. Ou pior, ira. Porque tudo que você faz que não flui de um coração grato que já recebeu tudo é soberba. Achando que você, pequena criatura, pode merecer algo de Deus. Salvação pelas obras, ela é arrogante, ingrata. A salvação pela cooperação humana, ela é petulante. É só a graça, amados. E é por isso que Lutero, no seu leito de morte, bem disse: nós somos mendigos. Essa é a verdade. Nós só chegamos a Deus com as mãos para receber. Porque em nós não temos nada para dar que parte de nós, mas só o que recebemos e volta para Ele em glória. Então quero convidar você que até hoje tem pensado que você pode se salvar pela sua força, pelo que você faz. Eu quero convidar você a deixar essas coisas e vir a Cristo de mãos vazias, se arrependendo do seu pecado e confiando que aquilo que Jesus fez é capaz de dar e trazer a bênção de Deus sobre sua vida. E você vai encontrar nele
tudo que você precisa. Amados, não é esse Deus digno do nosso louvor? Será que nós não temos motivo pleno o suficiente para bendizermos a Deus? Porque verdadeiramente a bênção de Deus é total. E em terceiro, a bênção é divinal. E isso é só explodir o que você entende por total. Repare no nosso texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção de Deus provém do Deus Trino. A fonte é o Pai, o meio é o Filho e o efetuar é o Espírito. Nosso texto diz que é Deus que nos tem abençoado. Não como um criador indisposto, mas como um pai amoroso. E a alegria de um pai, amados, é ver o êxito dos seus filhos. O bom pai vai buscar prover tudo o que seus filhos precisam para serem bem-sucedidos. Ele dá de si mesmo, ele dá do seu melhor para o seu filho. Será que você percebe que o pai fez isso? Que o pai deu de si mesmo, que ele deu o seu melhor. Veja que nosso texto diz, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto não começa com nosso Deus, ou nosso Pai. Começa falando que é Deus e Pai de Cristo. Porque a primeira relação de Deus e do Pai é com o Filho, Jesus Cristo. O Verbo encarnado, ele é o Deus do Cristo encarnado e o Pai do Verbo eterno. Mas esse Cristo é nosso. Nosso Senhor. Porque as bênçãos do Pai estão sobre Cristo. E Efésios de 3 a 14 fala tanto isso, que ele fala 11 vezes, só nesses versículos, que essa bênção de Deus está em Cristo. Em Cristo nós fomos abençoados. Nele Deus nos escolheu. Por meio de Jesus Cristo Deus nos predestinou para a adoção. No amado Deus nos concedeu graça. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados. Em Cristo Deus propôs sua boa vontade. Nele convergem todas as coisas do céu e as da terra. Em Cristo fomos feitos herança. Em Cristo esperamos. Nele cremos. Nele fomos selados pelo Espírito da promessa. É tudo por meio de Cristo. Porque Jesus é o resplendor da grandiosa revelação de Deus. Ele é o mediador da poderosa ação salvadora de Deus. E ele é o sangradouro das ricas torrentes das bênçãos de Deus. Agora, Jesus é mais do que o agente. Jesus próprio é o bendito. Ele é a própria bênção. Ele é o próprio abençoado. Ele é aquele que herda todas as bênçãos que foram prometidas a Abraão, porque ele é a semente de Abraão. Ele é o verdadeiro Israel e ele é o exaltado Filho do homem que Daniel profetizou. A bênção de Deus é merecidamente só de um. E esse é Cristo. Então eu quero que você entenda que ser abençoado por Deus é mais do que receber coisas boas de Deus. Ser abençoado por Deus é receber o próprio Jesus. Ele é a bênção de Deus. É nossa união espiritual com Cristo que nós recebemos as riquezas do Pai. Como uma camponesa destituída e desamparada que se casa com um príncipe.
o príncipe da paz, o príncipe do shalom, da prosperidade, da bem-aventurança de Deus, nós nos assentamos com Cristo no trono e desfrutamos do reino dos céus. O Pai nos dá tudo de si e Ele nos dá o Filho. Amados, e quando o Filho vai dar tudo de si, Ele comunica para nós o Espírito. A comunicação da bênção, da graça e do amor do Deus Pai e do Deus Filho vem no derramar de Deus Espírito aos nossos corações. E é por isso que nosso texto diz que a bênção é espiritual. E o contraste aqui não é espiritual versus carnal, ou espiritual versus terreno. O espiritual aqui tem a ver com o que fala no versículo 11, 12, 13, 14, o selo do Espírito. O adjetivo aqui, espiritual, significa aquilo que é relativo, que pertence ao Espírito. E assim, bênção espiritual significa aquelas que pertencem apropriadamente à vida do Espírito. Amados, assim como nós vemos Deus comunicando o seu amor ao seu Filho, aquela pomba que desce no batismo de Cristo. Os eleitos e predestinados pelo Pai, os redimidos e remidos pelo Filho, são selados e guardados pelo Espírito. A bênção da salvação procede do Deus Trino. Amados, bênção é o Deus Trino em você. Porque toda bênção que você vai receber é Cristo. E Cristo nos comunica o Pai e o Cristo comunica o Espírito. A fonte é o Pai, o meio é o Filho e o efetuar é o Espírito. E talvez você esteja passando por provações em sua vida. E talvez você esteja pensando que Deus esqueceu de você. Talvez passe na sua cabeça que, diante de tudo que eu estou vivendo, seja sua luta financeira, emocional, depressão, familiar, profissional, talvez você pense, será que Deus realmente me ama? E talvez você pense em Deus como um pai desgostoso, que te abençoa a contragosto, de mau grado. Mas a boa notícia é que Deus não é como seu pai. Ele não é como nem o melhor do pai. Porque os melhores dos pais da terra não chegam nem próximos daquilo que nosso Pai Celeste é. Filhinho, filhinha do Pai, entenda o amor dele por você ao dar tudo. Ao dar o melhor. Ao dar Cristo para você. Você tem dúvida? Vá então até a porta dos céus, bata e pergunta aos querubins: qual bênção Deus está me negando? Então os querubins que guardam o Éden vão olhar para você, vão dizer: nós somos os querubins que guardam o acesso à árvore da vida e os seus antepassados foram proibidos de entrar. Espadas flamejantes matavam todos que queriam. Mas filha de Eva, filho de Adão, entraram aqui. Diz que o próprio Senhor da glória entrou. E sim, ele tomou a punição e a espada perfurou o seu lado. E as chamas consumiram ele na cruz. Mas ele entrou. E ele pegou do fruto da árvore da vida. E ele deu para você. Coma. Coma de sua carne, que é verdadeira comida. Beba do seu sangue, que é verdadeira bebida. Da sua própria vida. Ele deu para você. Então você nos pergunta,
Que bênção o Pai está deixando de te dar? Ele te deu Cristo. O que mais Ele poderia te dar? Então nós confessamos como o apóstolo Paulo, em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Satisfaça a sua alma nisso, amados. Não te falta nada. Você tem Jesus. Para de procurar as bênçãos do mundo achando que vão te satisfazer. As posses desse mundo passam. As riquezas deste mundo corroem. Os status desse mundo se perdem. Mas Cristo está nas regiões celestiais para sempre. E não é Ele digno do nosso louvor, amados? Será que nós não temos motivo supremo suficiente para bendizermos a Deus? Porque verdadeiramente a bênção de Deus é divinal. Amados, Paulo começa a sua epístola com isso. Ele vai tratar mais para frente de uma igreja que precisava crescer em união e em colaboração. Ele vai alertar contra falsas doutrinas. Ele vai falar da necessidade de santidade e piedade pessoal. Ele vai falar de relacionamentos harmoniosos entre maridos e mulheres, pais e filhos, senhores e trabalhadores. Ele vai falar da necessidade de guerrearmos espiritualmente, mas ele começa aqui, bendizendo a Deus, porque o que você precisa fundamentalmente na sua vida, mais do que dar um jeitinho nessas coisas, é adorar a Deus com tudo que você tem. Porque enquanto o Sol não está no centro, os planetas não orbitam como devem, e se Cristo não está no centro, as outras coisas vão cair. Sabe o que você precisa? A sua família, quebrada, desunida. Você precisa colocar Jesus no centro. O Pai no centro, o Espírito no centro. E seu coração precisa arder em adoração. Sabe o que essa igreja, amados, precisa para que o nosso culto não seja um mero formalismo? Nós não precisamos de uma banda melhor. Nós não precisamos de uma iluminação. Nós não precisamos de estofado na poltrona, nos bancos. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus já nos deu e compreender isso melhor. Sabe o que nós precisamos para crescer em santidade? Não é técnica. Não é só estudar doutrina. Não é só uma experiência espiritual. Você precisa de todas essas coisas. Mas o que você precisa é aprofundar. Aprofundar na graça da salvação. Aprofundar com o coração que adora nas bênçãos de Deus. Porque igrejas saudáveis, vidas piedosas, relacionamentos harmoniosos começam com bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, amado, eu quero convidá-los hoje a não ser como os 9 leprosos. 10 leprosos chegaram diante de Jesus e foram por eles curados. Jesus instruiu: vá e ofereçam aos sacerdotes, se mostrai aos sacerdotes. E foram. E 9 deles estavam satisfeitos com a bênção de ser curado da lepra. Um deles voltou para agradecer e glorificar a Deus. E esse conseguiu a bênção maior. Jesus diz: a tua fé te salva. A bênção de Deus precisa ecoar em bendição, amados. Porque se não há louvor nos lábios, talvez não haja bênção no coração. Então, eu quero convidar você hoje a
a perceber o que você recebeu. A bênção de Deus que é celestial, que é total, que é divinal. Você tem a Cristo. O que mais você precisa? Vamos orar? Senhor, nós confessamos que em nossa ingratidão achamos que precisamos de mais. Nós nunca estamos satisfeitos. Queremos as coisas deste mundo. Queremos aqui as riquezas, os tesouros, as promessas, as famas, os poderes, os reconhecimentos, os amores deste mundo. E o que recebemos? Desapontamento, frustração, coisas passageiras. Mas ajuda-nos a sermos gratos pelo que já temos em Cristo. Ajuda-nos a aprofundarmos aquilo que já recebemos em Cristo. Ajuda-nos a estarmos contentes com o que o Espírito aplicou em nós, o que Cristo comprou por nós e que tu, ó Pai, nos deste. Em nome de Deus, nós oramos. Amém.